retornando à resolução do exercício, então, que nós nos propusemos a fazer, né? O que eu vou fazer é o seguinte: a gente já teve um exercício que a gente corrigiu anteriormente. Eu vou pegar aquele exercício como base e vou colocar no Excel para ver se as alterações impactam. E vou fazer o cálculo na calculadora, na HP12C online, né? Então, eu vou primeiro fazer as alterações na planilha do Excel, vou verificar como é que vai ficar o ajuste, e daí depois a gente faz para ver o resultado. Eu só preciso abrir para mim essa questão. Beleza, ela está aqui aparecendo para mim. Vou botar ela menor. E vou colocar o Excel aqui junto para vocês. Beleza. E agora o Excel. Então tá, vou fazer assim, ó, para a gente ver aqui o resultado, né? Eu vou apagar aqui tudo. E aqui a gente tem duas situações, 7 e 9, né? Então eu vou pegar isso aqui. Ó, arrastei até ficar 9. Vou mudar o valor do investimento, né? Eu já tenho o investimento de... Desculpa. O investimento é 50 mil. O valor do fluxo anual é 15 mil. E daí, aqui, né? O pessoal de contabilidade mexe bastante com Excel, então, só quando transforma aqui em preto, né? Clico um botão esquerdo e arrasto até o final. Ele não tem valor residual. E esse aqui é 7 anos, na verdade. O primeiro é 7 anos. Então, aqui apago. E o segundo é um investimento de 75 mil. E o valor do fluxo anual é 17.250. E isso ocorre durante 9 anos. Beleza? Agora, qual que é a ideia, qual que é a nossa dúvida aqui, né? A nossa dúvida é o seguinte: é verificar se na hora de arrastar ele compreendeu bem direitinho a fórmula. Mas basta a gente clicar aqui, ó, função 2, ó, ele pegou bem direitinho, ok? Só que aqui o VPLA, vamos ver qual foi o valor que ele utilizou. Ó. Ele utilizou 9, e não era 9, era ou é 7, né? Ó, é 7. Né? É o A1, o A11, A11. Só que não é o A11, é o A12. Professor. Oi, pode falar. Tá. Por favor, você poderia fazer numa planilha nova para mim, só para tirar uma dúvida? Tiro, faço sim, faço sim. Eu posso copiar os valores e faço os cálculos, pode ser? Só copiar os valores que eu tenho aqui, ó, sem fazer conta nenhuma? Pode ser. Pode ser? Beleza, vamos fazer isso, tá? Ó, vamos fazer isso. Perfeito. Ó, a única coisa que eu fiz, é legal a gente... Obrigado pela solicitação. Ó, a única coisa que eu fiz foi puxar os valores, ok? Eu não tem nenhum cálculo aqui. Ó. Aí o que eu vou fazer então? Eu vou fazer as seguintes contas. Eu vou fazer o valor presente líquido, vou fazer o cálculo taxa interna de retorno e vou fazer o VPLA, para a gente fazer uma revisão ali de tudo, né? Então, para fazer o cálculo do valor presente líquido, o que eu vou utilizar? Fórmulas financeira, valor presente líquido. Ele pergunta qual que é a taxa de juros, ou custo do capital, é o A1, né? Se eu aperto F4, eu bloqueio essa taxa. Se eu quiser depois arrastar para o lado para fazer a conta,
ele vai fazer sem problema nenhum e vai acertar, tá? Então, ó, se eu aperto mais uma vez, ele faz, né, ou só linha, ou só coluna, né, ou não tem bloqueio nenhum, né? Mas se a gente quiser fazer e depois fazer as duas contas, basta eu vir aqui, né, ó, fórmulas, voltar ali, desculpa, resultado da fórmula, cancelar, vou começar de novo, ó, financeira, valor presente líquido, a taxa, 10%. Os valores, considerando o valor desde o momento 1, tá? Coloco do valor 1 até o 7, né? Posso colocar até o 9, mas já... E depois eu tenho que somar o valor do investimento, mais momento 0. Valor presente líquido, 23,026. Cálculo da taxa interna de retorno, vou fazer agora. Função TIR, né? Taxa interna de retorno. Basta selecionar todos os valores, ó. Daqui, seguro o botão esquerdo do mouse, né? Até o final e dou um OK. Ele calculou, ó. Se eu quiser aumentar as casas, né? Ó, aumentei as casas. O valor presente líquido anual, que foi justamente o que a gente comentou para trabalhar, como é que eu vou fazer? É usar a função, é como se fosse a função PMT da calculadora. Então, eu vou em financeira, né? E aqui, no Excel, como o meu Excel é português, ele não está com a mesma nomenclatura que a calculadora, porque a calculadora está em inglês, né? Então, no Excel, função em português, ele vai estar como PGTO. Então, a taxa, 10%. Número de pagamentos do projeto A são 7. Pode digitar o 7, eu acabei selecionando aqui, né? E o valor presente, eu vou botar menos o 23 mil. Professor, se eu não botar menos, o que vai acontecer? Vai acontecer que o resultado ali vai dar negativo, mas a gente quer que ele apareça positivo, 4.729. Vamos ver no Excel para ver se deu. Vamos ver no HP para ver se dá o mesmo resultado? Vocês já calcularam, né? Tá certo esse resultado ali? Ó, vamos fazer aqui em conjunto. Valor do investimento, 50 mil. CHS, G, CFO. Valor do fluxo, 15 mil. Lembrando que ele vai aparecer 7 vezes. Então, eu já vou fazer tudo uma vez só. Vou apertar assim, ó. Vou botar o primeiro, 15, GCFJ, e daí basta eu apertar quantas vezes o número aparece. Ele aparece 7 vezes. 7GNJ. Coloco a taxa de juros e FNPV. Beleza? 23.026,28. Como eu usei a função NJ, esse meu N aqui ele está errado. Então eu tenho que arrumar ele. Eu tenho só que dizer assim, ó. Calculadora, saiba que é 7N e eu quero saber o PMT. 4.729,73. Legal? Vou fazer a mesma conta de novo, porque a gente vai calcular o B em conjunto. Vou fazer a gravação e a gente vai fazer o B de novo, tá? Vai fazer o B de novo? Não, vai fazer o B pela primeira vez. Então, ó, como é que eu faço aqui no Excel para calcular valor presente líquido? Financeira, valor presente líquido, VPL. A taxa de juros, 10%. Vou fazer diferente agora, tá? Ó, taxa de juros, eu posso vir aqui e digitar, ó, 10%. Tá? Aí o fluxo é... Perdão, fiz errado aqui, ó. O fluxo é, né, o valor 1 é do 1 até o ano 9. Vejam que aqui o Excel ele bota valor 1. Como ele não traz o valor 0, eu sou obrigado a informar depois. Então eu dou um OK. E eu preciso falar aquele valor do investimento. Então, eu venho aqui em cima, ó, e boto mais o valor do investimento. 75 mil. Eu boto mais porque o 75 mil já está negativo. Se eu não tivesse botado o sinal para o 75 mil, eu botaria menos 75 mil, né? Ó,
Dou um OK, ele achou qual que foi o meu VPL. Agora, taxa interna de retorno, né? É fórmulas aqui, ó, clico aqui em fórmulas, financeira, TIR, que é taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, eu posso selecionar tudo. Eu seleciono, posso não, devo, né? Devo. Desde o 0 até o 9. Dou um OK, ele achou a TIR, né? Como aqui não tem tantas casas, eu vou aqui em arquivo, ó. Opa, não vou em arquivo não, vou lá em inicial, página inicial, e boto mais 2 casas decimais. E o que a gente estava trabalhando hoje, nossa ideia de cálculo, né, é justamente fazer o quê? Justamente fazer o cálculo do valor presente líquido anual. Então, para mim fazer o valor presente líquido anual, o que, que eu faço? Eu venho aqui, fórmulas, e é a função PGTO. PGTO, a taxa. Aqui eu posso até escrever, eu sempre tenho clicado, né, mas você pode fazer assim, ó, 10%. Número de pagamentos, 9. Valor presente, posso até escrever o valor que está ali, né? Ou posso selecionar aqui, ó, menos 24. Professor, por que, que o professor sempre clica e lança os valores? Eu gosto de clicar aqui nos 10%, por quê? Porque daí a planilha fica automatizada, assim, né? Se eu mudo para 9, ele vai mudar os valores. Se eu fiz que nem eu fiz agora, que eu lancei o percentual, se eu alterar aqui, eu tenho que ir lá embaixo e alterar também, tá? Mas fiz para mostrar que você pode simplesmente colocar os dados diretamente aqui, né? Ó, se clicar aqui no F com símbolo aqui, ó, você pode ou lançar 10, ou você pode vir aqui e clicar, ó, A1, número de pagamentos. Eu quero botar essa informação, né? Você pode fazer sem problema nenhum. Vamos fazer na HP agora? Na HP fica assim, ó. Eu zerei a calculadora, né? Função registro, aí 75 mil CHS GCFO, 17.250 GCFJ, e esse número aparece 9 vezes, né, na sequência. Depois lanço a taxa 10I FNPV, descobrir o valor presente líquido. Para mim descobrir o VPLA, basta eu apertar 9N, eu preciso informar o prazo, né? E apertar o PMT. Fechou. Só ficou negativo porque, que nem eu falei, se eu apertar recall aqui, ó, porque eu tenho o valor presente líquido, eu não mudei o sinal, ele aparecia como positivo. Se eu tivesse botado negativo, teria dado certo. Professor, se eu quiser descobrir a taxa interna de retorno, agora vamos fazer um teste. Se eu zerar o PMT, zero o PMT, e apertar o FIRR, 17,69, tá? Se eu não zerar o PMT, vamos ver. Ó, se eu não tivesse zerado 9N, PMT, ó, já deu uma confusão grande. Por que que deu? Porque ele mudou a taxa. 10. E PMT. Fechou. Se eu quisesse apertar o FRR, também poderia. Então, assim, ó, qual que seria a sequência para fazer na calculadora, para fazer bem direitinho, né? Talvez o ideal fosse o seguinte, ó. Você fazer o cálculo do... que eu queria... Bem, enfim. Talvez a ideia seria o quê, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Talvez o ideal, né, se a pessoa for fazer na calculadora, calcular valor presente líquido, taxa interna de retorno e valor presente líquido anual, seria fazer o cálculo do VPL na calculadora,
calcular o valor presente líquido anual, e depois vocês viram que você ainda consegue calcular a TIR e ele não influencia, ele não altera ali o valor, né? Se eu fizer o cálculo da TIR, vocês viram que ele lança aquele valor da TIR como informação do I da calculadora. Então ele já transforma o VPL em zero, aí ele já mudou todos os resultados. Então, se fosse fazer na sequência, para não ter que apertar e lançar várias vezes os resultados, né? Calcula o VPL, calcula o VPLA e calcula a TIR. Legal? Eu não sei se... Às vezes eu tenho a preocupação de no passar, talvez ir um pouquinho mais rápido, porque se eu falo devagar, e às vezes a pessoa está vendo no monitor, pode ser um pouco mais cansativo, né? Mas depois eu vou também lançar no YouTube e vai ficar disponível, daí você consegue ir, voltar e tudo mais. Então, qual que é a minha ideia, né? A gente ter trabalhado esses pontos que nem a gente abordou, e agora eu vou então vou concluir a nossa gravação e vou passar mais alguns recados finais, mas daí a gravação tá toda certinho, né? Quem está assistindo esse vídeo depois, né, desejo uma excelente semana e até semana que vem, tá? Só um minutinho e já volta aí com a turma.